Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Programação em Python. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos resolver um problema de listas aninhada. Esse problema ele é apresentado pelo site HackerRank Nested Lists, ou listas aninhadas. Se você procurar por HackerRank, o site Nested Lists, no Google, ele vai apresentar um link que vai te direcionar para esta página. Nessa página, nós temos um problema que deverá ser resolvido com um código em Python. Ele é do nível fácil, easy, ok, a dificuldade, e nesse site você tem que fazer o seu cadastro para você poder submeter aqui o seu código do problema, para ele poder verificar com os casos de teste que ele tem se o seu código corresponde ao que ele espera que o código faça. Ok? Da resolução desse problema. Ao submeter o seu código, caso ele esteja correto, ele vai te dar os seus parabéns porque ele passou em todos os casos de testes. No entanto, se você observar aqui no primeiro caso de teste que ele fez, ele simplesmente diz que a sua resposta, a nossa resposta com esse código está errada, não é o que ele esperava. Ele tentou entrar com esses dados aqui no nosso programa, ok? E ele conseguiu fazer essa entrada de dados, porque aqui nosso programa já está feito com essa entrada de dados. Então, ele jogou, no caso de testes, todos os dados dos alunos. Nós vamos ver qual é o problema, tranquilo? E ele, então, imprimiu para a gente o que ele esperava da nossa saída. E não houve saída nenhuma do nosso programa, porque simplesmente nós não fizemos nada por enquanto, ok? Então, se você fizer o seu cadastro e submeter o seu código e der tudo ok, ele vai te dar os parabéns que você acertou a resolução do problema e vai te dar uma pontuação, que vai fazer parte do seu ranking, ok? E você pode, então, fazer outros tipos de problemas que ele propõe do Python e a sua pontuação vai ali crescendo e você vai adquirindo conhecimento. A melhor forma de você aprender uma linguagem é programando, é resolvendo alguns problemas da vida real, ok? Eu já trouxe a descrição desse problema aqui para o JupyterLab em português, para nós podermos verificar qual é o enunciado do problema, o que ele pede para o nosso programa fazer, e em seguida nós vamos resolver esse problema e apresentar uma solução, e postar lá no site para ver se está ok. Dado alguns nomes de alunos e suas notas, e nós devemos então imprimir o nome daqueles alunos ou do aluno que tiver a segunda menor nota, ok? Vamos a um exemplo. Se nós tivermos aqui um registro, que é uma lista, que tem várias listas dentro dele, são listas dentro de listas. Por isso que ele fala que listas aninhadas. As listas aninhadas uma lista principal que contém várias outras listas dentro dela. Então, nós devemos obrigatoriamente criar uma lista com várias listas contendo o nome e a nota dos nossos alunos para que o programa verifique qual é a segunda menor nota. Ok? Então, aqui nós temos três alunos que foram informados. Dentre eles, a que tem a menor nota foi a Aurora, e os outros dois alunos tiveram a segunda menor nota. Então, a lista ordenada de notas seria 20 e 50, são as notas que nós temos dos nossos alunos. E ele quer saber, então, quais foram os alunos, em ordem alfabética, que nós façamos a impressão do nome de cada um deles, cada um em uma linha, em separado. Então, nós sabemos que a segunda nota é a 50.0, então nós vamos pegar os nomes dos alunos e imprimir, ok? Então, neste caso aqui, visualmente falando, fazendo uma crítica visual do que nós estamos vendo desse registro, nós sabemos fácil aqui qual é o aluno que teve a menor nota e qual é a segunda menor nota, ok? Mas o nosso programa não sabe quantos alunos serão informados e quais as notas de cada um deles. Então, nós temos que fazer nosso código de forma que a gente possa percorrer essa lista, verificar quais são as segundas menores notas ou a segunda menor nota, caso seja apenas um aluno, e então imprimir o resultado, o nome dos alunos em ordem alfabética. Beleza. Qual é o formato de entrada exigido para a resolução do nosso problema? A primeira entrada tem que ser informado quantos alunos
nós vamos informar as suas notas e os seus nomes. E as duas próximas entradas, para cada um dos alunos que nós informamos, que nós vamos apresentar e informar os nomes e suas notas, são duas linhas para cada aluno. A primeira linha tem que ter o nome do aluno e a segunda linha vai conter a sua nota. Quais são as limitações do nosso problema? Ele exige que nossos alunos sejam informados no mínimo 2 e no máximo 5, que seja maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Não necessariamente precisa ser 5, mas não pode ser menos do que 2. E outra limitação, ele diz que sempre haverá um ou mais alunos com a segunda nota mais baixa. Então, se houver dois alunos, um vai ter a menor nota e outro a segunda menor nota. E qual é o formato de saída exigida pelo problema? Que nós façamos a impressão na tela do nome dos alunos com a segunda nota mais baixa. Se existirem mais de um aluno, nós devemos imprimir em ordem alfabética. Cada um deles, não precisamos imprimir as notas. Vamos a um exemplo, que é o mesmo exemplo que está no site, no entanto, eu coloquei nomes de pessoas em português para facilitar a nossa leitura, ok? Então, o primeiro aluno, perdão, a primeira entrada que ele espera é a quantidade de alunos. E as próximas linhas, a cada duas linhas, ele espera, então, que nós informemos o nome do aluno e sua nota, ok? E, no caso, 5 alunos, eu tenho que fazer a entrada de 5 notas e 5 nomes de alunos nesta ordem. Primeiro o nome e depois a nota para cada um deles. E ao processar, então, esses dados, o nosso programa vai ter que verificar quais são as segundas notas mais baixas, ou a segunda nota mais baixa, e imprimir os alunos que tiraram a segunda nota mais baixa. Então, nesse caso, nós sabemos que a Rebeca teve a primeira nota mais baixa e os alunos Mateus e Felipe tiveram a segunda nota mais baixa. Então, eu devo imprimir o nome do Mateus e do Felipe em ordem alfabética. O exemplo de saída seria o nome do Felipe em primeiro lugar, saltando uma linha, o nome do Mateus em segundo lugar. Ok? Então, nós vimos que a menor nota foi a da Rebeca, tranquilo? E a segunda nota mais baixa das que foram informadas foi a do Felipe e do Mateus. Então, nós fizemos o resultado esperado, que seria a impressão dos seus nomes, dos alunos que tiveram a segunda nota mais baixa. Muito bem, vamos iniciar a resolução do nosso problema. Nós temos aqui o código do Python, que já está lá no site do PowerRank, ele já nos dá esse código pré-definido, ok? Ele já iniciou o código para a gente, e nós agora temos que completar esse código com nossa programação em Python para que ele tenha a saída esperada dos casos de testes, de todos os casos de teste que o site vai tentar aplicar no nosso código. Por exemplo, esse primeiro caso de teste, ele entrou com 5 alunos, com as notas que eu informei ali no nosso exemplo, com o nome de Mateus, Felipe e Rebeca e etc. Né? E ele esperava que fosse o Barry e o Harry. No entanto, como o nosso programa está incompleto, não houve nenhuma saída, então ele julgou que o nosso programa não conseguiu resolver o problema proposto. Tranquilo? Então, nós devemos aqui agora entrar com o nosso código, ok? Então, se eu executar aqui esse código, vocês podem perceber que ele vai ser executado tal qual está lá no site. Ele está pedindo uma primeira linha. Qual é a primeira entrada que o programa fala que eu tenho que receber do operador? É a quantidade de alunos, ok? E a segunda entrada? Né? As duas próximas entradas é o nome do aluno, ok? E a sua nota. E a próxima entrada é o próximo aluno, ok? Mateus, e a sua nota. Considerando que não pode ser menos que 2, eu tenho que informar no mínimo 2 alunos. E tem que ter duas notas diferentes. Eu não posso formar duas notas iguais, porque ele disse no problema também, na sua limitação, que eu não posso ter, eu tenho que ter, na verdade, uma segunda menor nota. Então, a primeira menor nota foi de Márcio e a segunda menor nota de Mateus. No entanto, esse programa não fez nenhuma operação, eu não sei guardar não, receber essas informações
Ok? Então agora nós temos que completar esse programa para poder postar no site. Uma observação sobre esse código, essa primeira linha aqui somente está informando que se o meu programa, o meu script, onde tem todos os meus comandos, for o script principal do meu projeto, ele vai executar após a instrução todos esses comandos que estão abaixo daquela instrução. Caso o meu script seja importado para um outro projeto, nada que está depois dessa instrução será executado, a não ser que seja alguma função definida por mim, que esteja dentro desse script e seja invocada no projeto para onde ele foi importado. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, apenas uma observação para vocês saberem do que se trata essa primeira linha. Então, vamos lá de novo. Dois nomes, o primeiro nome com 10 e o segundo nome com 20. Ok, não houve processamento, então nós devemos completar esse programa. Qual é o primeiro passo? Nós devemos, então, completar esse programa criando uma lista vazia e populando essa lista com as informações que vão ser informadas pelo usuário via teclado. Vamos lá, então. Nós devemos fazer o quê? Primeiro, criar uma lista vazia. Recordes igual a chaves. Então, perdão, colchetes. Nesse caso aqui, nós estamos criando uma lista vazia para podermos popular essa lista com os dados que serão informados pelo usuário. Em seguida, ele vai entrar para mim. Nessa primeira linha, eu faço um loop de repetição, quantas vezes for um número que o usuário informar, e em cada um deles eu vou receber o nome do usuário, perdão, o nome do aluno e a sua nota e guardar na minha lista, ok? Para que eu possa gravar na minha lista, eu tenho que invocar do meu objeto o método append. Vou inserir ao final do meu objeto uma lista contendo o nome, ok? E a nota do aluno. Então, nesse caso, ele vai fazer isso tantas vezes quanto eu informar na primeira linha. Para cada duas linhas, ele vai receber do usuário o nome e a nota do aluno. Em seguida, eu vou popular essa minha lista, esse meu objeto, com listas contendo o nome e a nota do aluno. Vamos colocar aqui a quantidade de alunos, uma mensagem, quantidades de aluno, ok? E perguntar para ele o nome do aluno, para apresentar uma mensagem para o operador saber quais são as informações que ele tem que me informar, ok? Nota do aluno. Se você observar lá em cima, voltar ao vídeo um pouco, você vai perceber que ele simplesmente abriu um espaço quando eu executei o código pela primeira vez, sem dar nenhuma informação para o usuário. Eu sabia que eu tinha que formar na primeira linha a quantidade de alunos e nas duas linhas seguintes para cada aluno, seu nome e sua nota. Então, é uma boa prática que nós, quando formos dar entrada de alguma informação do teclado, que a gente informe para o operador o que ele deve informar naquele espaço. Tranquilo? No final, nós vamos tirar essas mensagens, porque o PowerRank não espera que essas mensagens apareçam no console. Então, nós vamos tirar para o nosso código ser postado. Mas aqui, a título de curiosidade e de boas práticas, quando nós programamos em Python de uma entrada via teclado, que nós informemos ao operador qual a informação que nós estamos esperando. Tranquilo até aqui? Então, vamos executar essa célula e vamos colocar agora alguns nomes de alunos para que nós possamos processar. Mateus, com 37,21, lembrando que o ponto decimal para separação decimal na nossa linguagem de programação tem que ser o ponto decimal, não a vírgula. Se você colocar a vírgula, ele vai entender que são dois itens separados, distintos, e não um número de ponto decimal, não um número de ponto flutuante, ok? Então, lembre-se disso, tem que ser ponto para separar os pontos decimais. O próximo aluno, então, vamos colocar o Felipe, com 37,21 também, ok? Depois, a Rebeca, vamos dar para a Rebeca, que é uma boa aluna, 37,2. Apesar de ser uma boa aluna, parece que ela não se dedicou muito bem. O terceiro aluno, vamos colocar, então, a Aurora, e vamos dar 41 para ela, porque a Aurora é uma excelente aluna. E por último, vamos colocar o Pedro, que sentou do lado da Aurora e colou um pouco, e agora então o Pedro recebeu 39,00.
Então, esses são os nossos alunos. Nós populamos a nossa lista com esses nomes e vamos agora para o segundo passo, descobrir qual é a segunda menor nota, ok? Vamos verificar aqui o que tem dentro dessa lista. Eu quero saber o que tem dentro dos recordes. Ctrl Enter. Tem Mateus, Felipe e Rebeca, Aurora e Pedro com suas notas. Tranquilo, são listas dentro de uma lista principal. E agora, então, eu tenho que obter um conjunto com as notas do aluno para eu poder verificar qual é a segunda menor nota. Se eu aqui aplicar um método sorted sobre os meus registros, ok? Ele vai me informar os nomes que eu entrei em ordem alfabética, mas em ordem alfabética eu só vou precisar fazer quando eu for fazer a impressão do nome dos alunos. Agora eu preciso saber a ordem das notas para que eu possa verificar qual é a menor nota e qual é automaticamente a segunda menor nota dentre as notas que foram informadas. Então nós vamos aqui descobrir quais são essas notas. Vamos abrir uma célula, ok? E vamos digitar um comando onde a gente vai criar uma lista de todas as notas. As notas ali são chamadas de scores, ok? Observe ali que a gente chamou de score aqui. Então eu vou fazer uma lista com todos os scores, com as notas dos alunos. Eu vou pegar aqui o nome e a nota que está no meu registro, que seriam meus recordes, e vou fazer uma lista com esses nomes. Ele está falando que scores não está definido. Eu vou falar score então, ok? Vou pegar todas as notas de todos os alunos que estão gravados no meu registro. Observe que aqui, nesse comando, eu estou pegando todas as notas dos nomes e notas que estão nos registros. No entanto, eu estou fazendo a lista somente com score. E aqui eu poderia simplesmente pegar também o score e o name do aluno, ok? Que ele também faria isso. Só que agora observe que ele me traria, em primeiro lugar, a nota e depois o nome do aluno. Eu poderia, então, aqui também fazer um sorted, chamar esse método para que ele pudesse fazer para mim essa classificação, e ele classificaria pelo primeiro elemento, pelo primeiro item, que seriam as notas do aluno. Então, aqui eu saberia que a primeira nota mais baixa é da Rebeca e as duas notas mais baixas, a segunda a nota mais baixa seria do Felipe e do Matheus. Mas no caso, para eu fazer uma comparação somente das notas mais baixas dentro dos meus registros e trazer os nomes, eu não preciso de trazer o nome aqui, ok? Eu preciso trazer apenas a nota. Entenderam? Então, aqui eu estou pegando somente a nota de todos os nomes e notas que estão nos registros e fazendo uma lista dessas notas. Eu esqueci de tirar aqui um parênteses, então agora ele funciona. Então, nesse caso aqui, eu obtive todas as notas de forma ordenada, classificadas da menor para a maior, onde eu sei agora que a segunda menor nota é 3,21. Então, o terceiro passo, eu tenho que pegar todos os alunos que têm essa segunda menor nota e imprimir os seus nomes, caso seja apenas um, e todos os outros que têm a segunda menor nota. Se eu tentar fazer uma comparação aqui e fazer uma impressão, pegando esse segundo item aqui e comparando com esse segundo item todos os alunos, eu posso incorrer num erro de eu ter duas menores notas. Por exemplo, se eu tiver aqui, vamos fazer, se eu tiver aqui no meu registro, ok? Vamos pôr aqui no lista temp, vamos trazer para cá nossos recordes, que eu vou fazer uma modificação nesses recordes e eu não quero digitar tudo isso de novo, tranquilo? Então eu guardei a informação aqui somente para que eu possa fazer uma atribuição dentro do meu registros, para que a gente possa ver o que aconteceria então se eu atribuísse ao Pedro, né? Desculpa, ao Pedro, isso, ao Pedro a segunda menor nota.
Então, nós vamos fazer a seguinte atribuição. Dentro dos meus registros, eu vou pegar o Pedro, que está na quarta posição, ok? E vou falar que os recordes 4 vai ser agora igual a Pedro, e ele vai ter a primeira menor nota também, 37,2, ok? Então, eu atribuí a recordes agora o Pedro com 37,2. Então, se nós repetimos esse comando aqui embaixo, de forma que ele apresente para a gente as notas, observe que o segundo item não é mais 37,21, porque agora o Pedro tem também a primeira menor nota. Então, nós temos 2 alunos que tiraram a menor nota e 2 alunos que tiraram a segunda menor nota. E apenas um que teve uma nota maior, diferente de todos os outros. Olha que eu entrei 5 alunos, que é no máximo que eu posso entrar. No entanto, eu não posso pegar o segundo item, como eu pegaria aqui. Então, de que forma eu poderia fazer isso para que eu pegasse o segundo item, por exemplo, como sendo a segunda menor nota? Nós temos em Python um comando, uma função, um método, que ele transforma uma lista, seja uma lista no formato de caracteres, por exemplo, uma cadeia de caracteres, que é uma lista de itens que podem ser percorridos, né, sequencialmente, tal qual uma lista dos nossos registros de alunos. Ele, então, tem um comando que ele pega todos os itens repetidos de determinado cadeia de caracteres, por exemplo, e me traz seus elementos únicos, ignorando todas as repetições. Então, se eu pegar aqui e escrever separadamente e mandar fazer um set desse separadamente, ele vai me trazer um conjunto com todos os itens que estão nessa cadeia de caracteres, e funciona também para a minha lista de registros, ignorando tudo que tiver repetido. Então, eu vou fazer isso transformando tudo isso numa lista, ok? Então, ele vai trazer para mim, é uma lista desordenada. Observe que um conjunto é uma lista desordenada. Se eu executar algumas vezes, talvez ele mude a ordem das letras. Mas observe que é uma lista desordenada, não está na ordem que ele deveria vir. Então, eu tenho também que, no final das contas, ok, fazer uma classificação. Desculpa, apertei a tecla errada aqui. Eu tenho que fazer uma classificação sorted de toda essa lista. Aí sim ele vai trazer uma forma classificada para mim pelo alfabeto, ok? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui agora, então, abrir um novo comando, uma nova célula, e vou fazer exatamente isso que eu fiz, mas com a minha lista de registros. Nós vamos pegar, então, essa linha aqui, vamos inserir essa linha aqui, só que nós vamos sortear, classificar. O que que nós vamos classificar? Um conjunto, onde ele vai me trazer todos os itens de forma única, todas as notas de forma única, para que eu possa ter o segundo elemento como sendo, de verdade, a segunda menor nota. Porque se eu fizesse direto pela minha lista sorteada, como eu fiz nesse caso aqui, observe que no caso mais em cima, onde eu sorteei, onde eu classifiquei pelo score, sendo que a segunda menor nota já estaria na segunda posição, funcionaria se eu fizesse o resto do meu programa imprimindo tudo que fosse igual a essa segunda nota. No entanto, se houvessem duas primeiras menores nota e duas segundas menores nota, observe que não seria na segunda posição, seria na terceira. E se tivesse 3 alunos com a com a primeira menor nota? Então, não seria na terceira posição, seria na quarta. Então, meu programa teria uma série de condições que eu teria que verificar para poder ver qual foi a segunda menor nota. Tranquilo? Então, de uma forma prática que eu pudesse fazer isso, seria simplesmente transformar em um conjunto onde os dados não se repetem, que a segunda menor nota seria o segundo elemento da lista. Ok? E esse método cria uma lista com o conjunto. Então, observe que a lista foi criada, nós temos aqui o colchete, com a primeira menor nota,
e com a segunda menor nota. Observe que agora temos somente 3 notas, sendo a primeira menor a segunda e a nota mais alta. Diferente do nosso resultado lá em cima, onde a gente tinha 2 notas, sendo a segunda menor, uma nota a primeira e 2 maiores notas. Tranquilo? Então, nesse caso aqui agora, nós podemos fazer uma comparação com esse segundo elemento, imprimindo, então, o nosso resultado. Então, eu vou colocar isso tudo aqui dentro de uma variável chamada scores, que são as minhas notas. Vou executar. Se eu perguntar para o Python o que tem dentro desses scores aqui, ele vai me dizer qual é o conteúdo. Ok? E o terceiro passo, então, eu vou imprimir o resultado com um comando de impressão, onde eu tenho que, inclusive, verificar quais são os registros, quais são os alunos, ok? Que tem a segunda menor nota. Então, vamos por parte. Se eu quiser imprimir o meu score, perdão, os meus registros, eu posso simplesmente pedir ao Python que imprima, ok, print, enviando para a função os registros, os meus recordes, ok? E ele vai imprimir para mim todos os meus registros. Mas no caso, eu não quero todos os registros, eu quero somente aqueles que tiveram a menor nota. Então eu vou falar para o Python o seguinte, para ele imprimir todos os meus nomes, ok? Os names dos alunos, para todo o nome e a nota que esteja nos meus registros, ok? Records. Se e somente se a nota for igual ao meu, qual é o nome que nós demos para a nossa variável, para o nosso scores na posição 1. Lembrando que a posição 0 é o primeiro item, a posição 1 é o segundo item, a posição 2, perdão, é o terceiro item, e assim sucessivamente. Então, vou imprimir o nome do aluno para todos os nomes e scores que ele encontrar nos meus registros, desde que o score seja igual ao segundo item da minha variável scores, onde eu atribuí lá em cima todos os scores, todas as notas de todos os alunos, sem repetição. Então, no caso aqui, ele criou, olha só, ele criou um objeto generator. Então, eu tenho que falar para ele que não, eu quero que ele imprima para mim uma lista, ok? Uma lista, que ele faça uma lista para mim desses itens aqui, porque se eu não fizer isso, ele vai criar um objeto para que eu possa percorrer esse objeto e depois imprimir os dados desse objeto, que seria o resultado que eu estava esperando. Mas, no entanto, eu já quero fazer isso nesse comando, eu não quero fazer um segundo comando. Então, eu transformo numa lista e, em seguida, eu imprimo tudo aquilo. Tranquilo? Então, se eu fizer a impressão agora, observe que ele imprimiu para mim o nome de Mateus e Felipe, só que não está na ordem alfabética. Então, vamos fazer mais um comando. Vamos falar para ele que eu quero essa lista, já que é uma lista, então eu vou falar que eu quero isso de forma sorteada, de forma classificada, que esse comando já cria uma lista para mim, ok? Com os nomes de todos aqueles nomes e notas que ele encontrar, eu vou imprimir apenas o nome, dentro dos nomes e notas que ele encontrar, dentro do meu registro, desde que a nota que eu encontrei dentro do meu registro seja igual à primeira nota, perdão, o segundo item dos scores que contém todas as notas dos alunos. E agora está em ordem alfabética, mas ainda não está imprimindo de forma correta. O nosso problema diz que, após encontrar os alunos que têm a menor nota, eu tenho que imprimir cada um deles em uma linha. Então, eu vou usar um operador aqui, uma instrução do Python, que é o desempacotador. Esse asterisco aqui, antes de um argumento qualquer, observe que eu estou passando como argumento uma lista com o resultado, né, esperado dos alunos com a menor nota, com a segunda menor nota. Eu estou passando para essa função print todos os argumentos, todos os itens como argumento, todos os itens que estão contidos dentro desse objeto.
desse objeto que ele me trouxe para a memória, que seria o caso de uma lista com o nome de Felipe e Mateus. Então, se eu desempacoto, quer dizer que eu estou mandando de forma individual cada um desses elementos para que seja impresso. Agora sim, ele colocou em separado fora da lista. Mas ainda assim eu preciso de mais um complemento aqui. Eu preciso informar para ele que após ele imprimir cada um desses itens, que ao final da impressão ele salte uma linha. Então, como é uma impressão única, observe que foi uma única linha. Então eu tenho que falar para ele que o separador tem que ser um salto de linha, que é este comando. Então agora eu dou Ctrl Enter e aí está. Agora realmente ele fez o que eu pedi. Ele imprimiu cada um dos itens, ok? Com esse desempacotador aqui, numa linha separada e tal qual é solicitado pelo meu problema. Observe que esse desempacotador, vamos fazer só um teste aqui para vocês entenderem esse desempacotador. Se eu mandar imprimir, por exemplo, desempacotando de uma cadeia de caracteres qualquer, e mandar ele imprimir isso, ele vai me imprimir item a item, um por um após o outro, com espaço entre eles. Então, se eu quiser que ele faça, como eu fiz anteriormente, separado ali, cada um em cada linha, eu tenho que falar que o separador entre cada elemento que ele vai imprimir tem que ser uma linha em branco. Então, se eu faço aqui Ctrl Enter, observe então que agora ele fez exatamente o que foi pedido. Tranquilo? Então, a nossa solução até aqui já está completa. Lembre-se que nós devemos tirar aquelas mensagens, ok? As mensagens para que o PowerRank não processe de forma errada no nosso código e ele possa passar em todos os casos de teste. Então, observe aqui que eu fiz exatamente o que nós fizemos atrás. Nós criamos uma variável, um objeto do tipo lista, nós populamos essa lista com o nome e o score de cada um dos alunos, nós atribuímos a uma variável scores todas as notas de forma ordenada e de forma única. O set cria, então, um conjunto de elementos únicos, tirando todos aqueles repetidos. Em seguida, nós fizemos a nossa função print, ok? Do nosso objeto de forma desempacotada para que fosse feito exatamente aquilo que o problema exige. Então vamos copiar aqui então essa solução e lá para o site substituir aqui por essa código inicial, que é o mesmo código, se a gente pensar bem, que estava com os nossos acréscimos, ok? Então vamos então submeter esse código e ver se ele passa em todos os casos de testes. Ok? Está sendo processado pelo site. Ao concluir, ele vai nos dar o resultado, se foi possível, todos os casos de testes, executar o nosso programa de forma correta. Então, ele passou em todos os testes, então a nossa solução está correta. Então, esta seria a solução para o nosso problema. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários aí, que eu teria o maior prazer em te responder. Obrigado por ter assistido até aqui e fique com Deus.